Galera, o pessoal aí do terceiro ano acho que não carece de apresentação, né? A Sarinha, quando foi convidada, eu digo convidada porque eu sou sentido, quando eu digo que foi roubada, né, da escola José Maria Falcão pela CRED. Ano passado ela era professora de vocês, a galera do segundo ano que agora está no terceiro, mas a galera do primeiro e do segundo não conhece. Aí a Sarinha, galera, Sarinha Moraes, Sara, tá? Professora, eu digo que é professora da José Maria Falcão. Temporariamente ela está cedida aí para a CRED, tá? Como técnica, ela acompanha a área de linguagem e código também de produção textual, que vai acompanhar também aqui o projeto de redação dos meninos do terceiro ano, tá? Mas é professora da casa, sempre está conosco, sempre atende aí a solicitação. Muito obrigado, Sarinha, tá? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, para com certeza incrementar e trazer novas visões aí com relação à produção textual. Eu queria também aproveitar para agradecer o Hélio, Sara. O Hélio tem sido um parceiro aí sempre fazendo as apresentações mais high-tech aí, né? Colocando a tela do intérprete de Libras aí, um negócio mais interativo. Valeu, viu, Hélio? Então, Sarinha, é contigo, tá, moça? Obrigado, viu? Fique à vontade. Fica por aqui. Como a Everson falou, eu trabalhei acho que uns 5, 6 anos na José Maria Falcão. Foi, assim, uma maravilhosa experiência e eu fui convidada para ir para a CRED. Mas de lá, eu fico observando vocês, estou sempre conversando com o Everson, com o Valdir, com a Roselena, com o Mário e com os professores também sobre o resultado de vocês. Certo? Então, estou longe, mas estou sempre observando vocês. E aí o Ervin me convidou, o Ervin e a Roselena, né, para falar... Ai, meu Deus, o Douglas está aí, tô nervosa. Para falar sobre redação Enem. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é para desmistificar essa ideia de que redação é uma coisa de outro mundo, né? Eu nunca fiz redação, é a parte mais difícil. Não, não é. A gente produz textos o tempo inteiro, só que a gente produz mais textos orais do que textos escritos. E aí, vocês têm oportunidades agora, no ensino médio inteiro, de produção textual. O concurso vem trazer para vocês essa nova oportunidade. Por que eu acho tão importante a participação de vocês nesse concurso? A Kátia, o Geraldo, né, e a Irileide, né, no primeiro ano, eles estão acostumados com as produções de vocês. Eles conhecem a produção de vocês, conhecem os textos de vocês. Eles acabam exigindo muito mais. Mas, você sempre, eu acho que é a experiência de vocês, né? Sempre que vocês estão corrigindo relação com eles, você poderia ter dito isso, você poderia ter feito isso. Quando vocês têm a oportunidade de ter uma outra pessoa de fora que não conhece vocês, que não conhece a melhor produção de vocês, nem a pior produção de vocês, que vai corrigir o texto, é mais próximo do real, do que vocês vão passar quando for ter a redação corrigida pelo corretor do Enem. Tá certo? Então, não percam essa oportunidade de participar do concurso. Eu não quero ganhar, Sara, mas ganhe experiência. Ganhe correções, ganhe feedbacks de pessoas que não estão acostumadas com a escrita de vocês e vão ter uma outra visão. Eu costumo muito dizer que a redação é muito subjetiva. Embora a gente tenha critérios para correção, mas depende muito da leitura, né, de quem vai ler, de como está naquele momento. Então, é muito interessante vocês participarem e ter esses feedbacks, né, dos outros corretores. Pode passar. Cleiton, eu vou tentar falar mais devagar, tá certo? Eu trouxe aí a figurinha do medo, né? Do Divertidamente. Todo mundo tem medo da produção textual. Mas encare isso como algo comum, né? Algo que vocês conseguem sim, desde que vocês tenham prática. Não vão achando que, eu não sei redação. Vocês sabem. É só praticar. Eu vou precisar fazer uma redação todo dia? Se você tiver paciência e tempo, ótimo. Mas pelo menos uma produção semanal é bom. Lembrando a vocês que quando vocês estão assistindo às aulas de outros conteúdos de filosofia, de sociologia, de química, de biologia, vocês estão estudando redação. Porque vocês estão aprendendo coisas novas e aprendendo a ter senso crítico sobre aquele conteúdo. Certo? Pode mandar. Pode passar. Eu trouxe uma frasezinha para vocês, né? Resista, insista, aguente firme, caia. Gente, vai ter momento que vocês vão estar saturados, que vocês não vão aguentar escrever 2, 3 linhas. Respeite o seu momento. Mas levanta.
ergue a cabeça, siga em frente, não se entregue nunca. Sua força é maior do que você pensa. Pense em tantos outros momentos difíceis você passou e hoje você nem lembra mais, né? Porque passou. Porque a sua força foi maior. Bom, o que vocês vão ter que fazer? Lembrando que a redação do Enem, é a única prova que vocês podem conseguir, numa só prova, chegar ao 1000. Então, é muito mais fácil chegar no 1000 em redação do que em matemática, do que em física, do que em química. Tá? É uma oportunidade para você tirar 1000. Ela vai exigir de vocês uma produção de texto em prosa. Meu Deus, Sara, o que é um texto em prosa? Não sei. Não, fica calmo, fica tranquilo. Existem textos em prosa e textos em verso. O que não foi escrito em verso é porque é prosa. Pronto, morreu Maria Preá. Do tipo dissertativo argumentativo. Meu Deus, não sei, Sara. Eu escutava muitos alunos dizendo, né? Não sei o que é um texto dissertativo argumentativo. Sabe sim. Vocês produzem o tempo inteiro textos dissertativos argumentativos. Só que na fala. Quando vocês vão perturbar o professor lá para adiar a prova, para receber a atividade em outro momento, vocês produzem textos dissertativos argumentativos. Por quê? Porque vocês pedem, dizem o porquê e tentam convencer, né, o professor? Bem, pelo amor de Deus, a minha fala tá suja, eu vou precisar. E aí você inventa um monte de coisa para poder entrar. Você está tentando argumentar com o Erbin, né? Então, é sim um texto dissertativo argumentativo, só que é na fala. Então, desmistificar isso. Vocês têm contato o tempo todo com esse tipo de texto. E vocês já sabem que o tema lá vai ser de ordem social, científica, cultural ou política. Certo? Vai ser um texto, um tema que faz parte do nosso dia a dia. Algumas coisas mais e outras menos. Vocês vão ser avaliados de acordo com algumas competências que vocês deveriam ter adquirido durante os 3 anos. Até não, durante todo o ensino na escola, né? Desde fundamental ao ensino médio. Vocês vão defender uma tese. O que é a tese, Sara? Sara, não sei construir a tese. Gente, a tese nada mais, nada menos é o que você pensa sobre aquele tema. Que opinião você tem sobre aquele tema? E não é só dizer, eu penso isso. Eu tenho que provar porque que o meu pensamento tá certo. Porque que o meu pensamento é o correto. E aí são os argumentos. Só que esses argumentos eles têm que estar organizados de forma coesa, né? Formando uma unidade textual. Eu não posso só jogar ideias. Não, tudo lá tem um propósito. O texto tem que ser redigido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, né? Vixe, Sara, não sei escrever, não sei português. É a cara dos meninos dizer que não sabe português, né? Sabe sim. Vocês usam o tempo todo. O que vocês não vão poder fazer é usar reduções, não vão poder usar palavrão, né? E no final vocês vão apresentar uma proposta de intervenção social. Vixe, eu não sei resolver esse problema, né? Quem sou eu para resolver esse problema? Você é alguém pensante. E lembrem que essa proposta de intervenção social não é para resolver o problema. Não é, Audício? É para amenizar, para resolver parcialmente. Se resolver completamente, massa. Se não, amenizando já é uma proposta de intervenção. Aí vem a ideia, vamos trabalhar assim com extremos. Certo? E se eu zerar? Meu Deus, e se eu zerar? Gente, eu costumo dizer que a pessoa precisa se garantir para 2 coisas no Enem. Quem tira 1000 se garante, mas quem tira 0 se garante muito mais. Mas é muito mais mesmo, assim, a pessoa tem que ser do bom para zerar. Vamos ver as oportunidades que vocês poderiam ter de zerar. Então, que situações eu posso chegar aos zeros? Essas situações eu acredito que vocês não vão passar, certo? São o que a gente chama de formas elementares de anulação. É o desenho. Gente, não é o momento de desenhar. Assinatura. Não, ninguém precisa saber da sua rúbrica, da sua assinatura no final. Tem o seu nomezinho lá em cima, que o corretor nem vê, na verdade, aquele nome. Então, não precisa. O texto tem que ser legível. Lembrando, gente, que pense assim na sua mãe, né? Pense na mãe do James na hora de ler a redação. A minha mãe vai conseguir ler? Lembrando que letra legível não significa letra bonita, certo? A letra legível, a letra ilegível, no caso, é aquela que nem com o zoom o corretor vai conseguir.
E a pessoa que consegue ter uma letra ilegível do início ao final é porque ela se garante demais. Porque se ele conseguir ler pelo menos 50% do seu texto, já está valendo. Claro, queridos, que vocês não vão testar o corretor com relação a isso, né? Você não vai querer que o corretor fique de mau humor para corrigir a sua redação. Ou então, se o seu texto for escrito predominantemente em língua estrangeira, eu sei que vocês amam espanhol, que vocês amam inglês, mas não é o momento. Deixa para vocês produzirem textos em outra língua estrangeira, em outra situação, na redação não. Se vocês copiarem os textos motivadores, e a gente vai já fazer uma ressalva com relação a isso, eu gosto de dizer que não é que não pode copiar, não pode transcrever. Né? A avaliação não é de transcrição. Você vai pegar o texto e colocar na sua letra. Não é isso. Você pode usar dados que estão nos textos motivadores, você pode copiar algumas informações, utilizar, mas não transcrever completamente. Se você fugir ao tema, se você não atender ao tipo textual, é um texto dissertativo argumentativo, então não é momento para contar a história, não é momento para descrever determinada situação. Ou então, se você quiser dar um engraçadinho, e ter uma parte desconectada. Eu tô tão nervosa, vou fazer uma oração aqui na minha redação. Que Deus vai me salvar. Gente, Deus não vai salvar vocês nesse momento, não. Maior que seja a sua fé. Tá certo? Deixa para rezar só na sua cabecinha, não vai escrever. Se você vai zombar de alguém, se você vai ter uma mensagem política, pensa assim, poxa, eu peguei um domingo da minha vida para fazer uma prova e eu acho muito importante colocar no final fora Bolsonaro, ou Lula na cadeia, ou alguma coisa do tipo. Pra quê, meu filho? Coloque na sua testa, mas não coloque aí na redação, não. Não é momento para isso. Você pode, sim, criticar algumas situações, desde que isso tenha a ver com o seu texto. Ou então um texto em branco, porque se tiver o texto em branco, não tem como o corretor corrigir. Então, essas situações todas, vocês tirariam 0. Se você não fizer isso aí, 0 você não vai tirar. E isso, Audício, no seu aniversário, você tem que fazer o seu melhor. Olha aí, uma criança dessa, que perdeu domingo para fazer um desenho. É lindo o desenho? É lindo. Mas serve de quê, meu povo? Serve de nada. Então, nada de desenho. A pessoa que faz isso aqui, que escreveu 16 linhas e botou um X em cima, ela está dizendo o quê? Que essas 16 linhas são dispensáveis, que não precisa corrigir. O corretor vai adorar essa redação, amar, porque ele vai ganhar sem ter nenhum trabalho. Pronto, já sei aí que eu não vou poder fazer essas coisas, então 0, eu sei que vocês não vão tirar, tá bom? Só que vocês vão ser avaliados em 5 competências. A primeira é demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Gente, para zerar isso aí, vocês têm que se garantir muito, mas é muito mesmo, sabe? Porque é aquela produção que você não consegue entender nada do que está escrito. Não é ter dificuldade, é entender nada. Sara, eu tenho dificuldade de pontuação. Eu sou péssima com vírgula. E aí, o que é que eu faço? Você usa predominantemente a ordem direta. Mesmo que você utilize frases curtas, que você coloque sempre o sujeito, depois o verbo, depois os complementos, vai ficar rica a sua redação? Não, não vai. Mas não vai zerar essa competência. Então, em algumas situações, menos é mais. Então, tem dificuldade de vírgula, de alguma coisa assim, produz textos, né, frases em ordem direta. Sara, meu vocabulário é pobre. Pobre. O que você faz? Vocês têm agora, nós estamos em setembro, né? Vocês têm uns 2, 3 meses de teste. Toda vez que você for produzir, coloca o seu dicionário do lado. Dicionáriozinho aqui do lado. Vixe, eu vou usar a palavra ruim. Não sei, acho tão pobre a palavra ruim. Vamos procurar aqui no dicionário outro sinônimo para a palavra ruim. Pode ser insatisfatório. Pode ser... Qualquer outra palavra que está me sumindo agora da cabeça. Mas essa prática de você ficar procurando no dicionário outras palavras, né, que sejam sinônimas,
Isso, durante todos esses meses, pelo menos uma produção por semana, vai fazer com que vocês se sintam mais confiantes e aumentem o vocabulário de vocês. Sem falar nas oportunidades de leitura, né? O círculo de leitura também é muito importante vocês estarem lendo, e produzindo vocabulário. Vamos já começar no repertório, tá, Geraldo? Mas o repertório de vocabulário também é muito importante. A competência 2 pede para você compreender a proposta de redação. Tá, beleza, eu sei escrever em português, mas eu tenho que compreender também. Eu não vou escrever qualquer coisa. Eu tenho um tema para produzir. Eu preciso aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto tratativo argumentativo. Eu não vou simplesmente dizer que a minha opinião é aquela e pronto, eu tenho que provar a minha opinião. E quando eu saio do senso comum, eu trago... eu lembrei que a Yolanda falou de um filósofo, a Samara falou de um sociólogo, ou mesmo o Douglas falou de algum físico que tem alguma coisa a ver com esse tema, usa. Ou então, não, eu estava assistindo a novela e a novela tratou dessa situação. Fala uma música, uma peça de teatro, alguma coisa que vai enriquecer a tua argumentação. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu não posso simplesmente jogar informações, jogar. Eu tenho que organizar essas informações. E a competência 3 está muito relacionada à competência 4. Eu organizo esses argumentos, mas na competência 4 eu vou demonstrar como que eu faço essa organização. Eu preciso de coesão, eu preciso de elos, eu preciso conectar essas ideias, né? Essas informações. E na competência 5, que eu já vi aqui nos comentários de vocês, que é a dificuldade, né? Que é a proposta de intervenção, ela é a mais fácil de vocês fecharem. Certo? Porque vocês podem usar um modelo que vocês vão só encaixar as palavras. A gente vai trazer aqui já outra. Pronto, então a gente vai só organizar aqui o pensamento. Eu preciso ter uma tese, que é a ideia que você vai defender do seu texto, é a sua opinião com relação àquele tema, e tem que estar relacionada ao tema, né? Se é a sua opinião, tem que estar relacionada. E quando eu tenho uma opinião que eu vou provar, eu uso argumentos. O que são os argumentos? São as justificativas. Eu penso isso por causa disso. E óbvio que esses argumentos têm que concordar com a sua opinião. Eu não posso, por exemplo, dizer assim, eu não gosto do DJ porque ele é muito legal. Que lógica tem essa, né? Se ele é muito legal, era para eu gostar. Ele é muito feliz, né? As estratégias argumentativas. O que você vai trazer para os seus argumentos? Exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. A gente vai já ver isso aqui. Alusões históricas, olha aí as aulas de história como são super importantes. Geografia também, viu? E comparação entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Vocês também podem fazer. Comparar a situação, por exemplo, vai ser sempre algo relacionado ao Brasil. Então, eu posso usar um fato que aconteceu lá nos Estados Unidos, na África, na Arábia, em Turquia, onde for. Mas comparando, olha, aconteceu isso lá e devia acontecer aqui. Ou o contrário, aconteceu lá e devia não acontecer aqui também. Vamos lá para a competência 2. Eu peço assim, eu imploro a vocês que vocês apresentem repertório. O que a gente chama de repertório? Quando eu vou trabalhar minha argumentação, eu posso dizer assim, por exemplo, aquela do surdo, né? O surdo não tem oportunidades no Brasil. Tá. Todo mundo sabe isso. Ele tem dificuldade na educação. Tá, todo mundo sabe, mas prove isso. Escreva a mesma coisa que todo mundo diria, só que de outra forma. Eu preciso de respaldo de áreas de conhecimento, eu preciso de conceitos, eu preciso de definições, eu preciso de informações, eu preciso de citações. Já sei, Sara. Eu vou decorar um monte de citação. Tem gente que utiliza essa estratégia, né? Decora algumas citações e vai inserindo no seu texto de acordo com o tema. Há o perigo disso. Ficar forçado. Né?
Eu decorei que, sei lá, gentileza gera gentileza. Beleza, vou colocar isso no meu texto. Só que vai ter tema que não vai rolar. Isso aí. Então, você tem que colocar alguma coisa que esteja realmente relacionada ao tema. Por isso que é tão importante a prática. O James disse que decora citações. Beleza. Mas decore também como é que você pode usar. Certo? Nessa oportunidade do concurso é uma boa oportunidade. Você pegar as citações que você decora, tem umas que são bem amplas, e colocar no texto. Mas de forma que tem alguma coisa a ver, não pode ficar forçado. Pode ser fatos ou períodos históricos, pode ser referência a nome de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, etc. Gente, tem uma música do funkeiro, tal, não sei o que. Posso colocar? Pode, meu filho. Coloque. Certo? Não vai vai empobrecer meu texto? Não. Você está conseguindo relacionar uma coisa de fora com aquele tema, então tá massa. Então, referenciários do conhecimento. Por isso que é tão importante as aulas de filosofia, de sociologia, de literatura, né? Porque naquele momento vocês estão aprendendo a pensar. E vocês podem usar aquelas teorias, vocês devem usar aquelas teorias na produção textual de vocês. Então, procura assim, a Yolanda está dando aula sobre o filósofo tal, e ele tem uma teoria tal, eu posso, quando eu estiver falando do tema tal, eu posso usar essa citação dele. E de preferência numa ordem direta. Segundo fulano de tal coisa acontecia, a gente percebe isso no Brasil e tal. Referência a estudos e pesquisas, referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, etc. Desde que conhecidos. Vou já entrar nisso aí. Ou referência a meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídias, jornais. Vamos lá, gente. Tem lá os textos motivadores. Na redação você tem pelo menos 3 textos na proposta. Você pode usar aqueles dados? Pode. Pode sim. Sara, mas diz que não pode copiar. Não pode copiar, você não pode transcrever o texto motivador. Mas você pode usar aqueles dados tranquilo e calmo. Então, tem uma porcentagem lá, tem uma data, alguma coisa assim, pode usar sim. Mas, cuidado para não ficar só nele. Né? Se você puder trazer outras informações além do que está no texto motivador, é interessante. Olha, nossa querida Maria Pacajus. Né? Gente, eu adoro a Maria Pacajus. Então, eu vou colocar ela no meu texto, certo? Porque eu vou arrasar. Massa. Problema, meu filho, é que, não desmerecendo a Maria Pacajus, acho ela máxima. Entendeu? Ela não é conhecida fora de Pacajus, certo? Aí o Juan, Juan? Vai e coloca a Maria Pacajus, só que quem vai corrigir a redação do Juan vai ser o Luiz Webster, sabe nem quem é, né? Não sabe, Kátia, tá vendo? A Kátia, vai que a Kátia vai ser a sua corretora, certo? E aí, lá de Cascavel, Kátia não sabe nem quem é Maria Pacajus, ela não vai entender a sua referência, entendeu? Não vai. Então, não adianta. O que você tem que colocar... Dá licença. Oi. Mas eu poderia, assim, falando sobre a Maria Pacajus, eu poderia fazer uma alusão a pequenas celebridades de cada cidade, pessoas conhecidas, se a temática do texto envolver? Rafael, pode. Só que assim... O que eu digo assim, para vocês não fazerem? Não especificamente, né? Quando você vai falar de pequenas celebridades, fale assim no geral. Você pode falar, como é o nome daquele... Agora eu esqueci o nome, que é bem mal-humorado no Juazeiro? Seu Lunga, né? Daquela região lá do Sertão. Pode falar? Pode. Mas aí, Rafael, imagina que o teu corretor é lá do Rio Grande do Sul. Certo? Ele não é obrigado a conhecer o Seu Lunga, ele não é obrigado a conhecer, né, a Maria Pacajus, essas pequenas celebridades. Então, citar a Maria Pacajus, citar o Seu Lunga, talvez não faça tanto efeito no teu texto. Pode
no sentido assim de, eu vou só exemplificar, Sara, pode, mas você tem que tornar mais amplo o teu argumento. Viu? Ai, gente, já sei. Como a Maria Pacajus não é conhecida no mundo, eu vou citar o Wesley Safadão, né? Porque o Wesley Safadão todo mundo conhece, ele é famoso no Brasil inteiro. E tem sempre aquela frase, né? O Safadão adverte e tal, acho que todo mundo conhece. Massa! Né, Rafael? Massa, eu vou colocar o Wesley Safadão porque ele é conhecido. Só que além de você escolher alguém conhecido, você tem que escolher alguém que tenha relação com aquele tema. Digamos, certo? Que seja alguma coisa relacionada à música, certo? Ou a cultura nordestina, alguma coisa do tipo, aí você pode usar o Wesley Safadão, porque aquilo ali vai ter lógica. Agora, se for, por exemplo, aquela temática lá da educação dos surdos, usar o Safadão ia fazer diferença? Não, porque ele não tem nenhuma relação com aquele tema. Então, o interessante é que você coloque pessoas relacionadas ao tema. Certo, Rafael? Sara, Oi. se na minha proposta de intervenção eu puder fazer uma relação, tipo, supondo, se celebridades da mídia social que têm um alto alcance da população em geral pudessem realizar campanhas e atribuir ajudando a criar novos projetos para auxiliar, eu poderia usar nomes de grandes artistas como Wesley Safadão, Beyoncé, para citar como eles. Né, situação pode. Porque aí você está justificando, né? São pessoas que de alcance grande nas mídias sociais e tal, aí beleza. Mas não foi, não tem porquê usar, tá certo? Ó. Pronto, nós temos uma letra linda que eu pedi para o Jameson produzir aqui uma redação para eu usar, não foi, Jameson? A letra dele, beautiful. Aí eu tenho aí a criatura que quis dar uma de muito intelectual e foi falar sobre Ensaio da Cegueira. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Para quem não estiver conseguindo ler. A obra literária Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago conta a história de pessoas que começam a ficarem cegas, onde apenas uma mulher que fica salva da cegueira ajuda todos os outros, fingindo também estar cega, indo ajudá-los no lugar onde são mantidos. Um tipo de campo de concentração. Ela é a única que pode dar o devido suporte para eles sobre a realidade invisível e dura em que vive. Assim, deve-se haver um certo limite quanto ao uso da internet. Oi? Temos em busca por informação, diversão e contato fora dela, e sempre precisamos de alguém para soltar alguma coisa assim. Vocês estão percebendo que ficou forçado? Ele quis usar um ensaio sobre a cegueira para dizer que as pessoas estavam todas cegas e tinha uma pessoa que enxergava e que orientava essas outras, do mesmo jeito que na internet eu também preciso de alguém para orientar. Percebem que está forçado? Entendeu? Então não é só decorar. Decorei lá, eu acho que é muito interessante o ensaio sobre a cegueira, riquíssimo, riquíssima obra, e eu quis usar, tá? Mas eu tenho que ter uma relação, eu tenho que justificar, não posso soltar. Ele soltou aí o ensaio sobre a cegueira e não criou uma relação entre internet e sobre isso, pelo menos não construiu, mas não justificou. Agora vamos para a competência 3, né? O que me é exigido na competência 3 é organizar e interpretar as informações que eu escolhi. Na competência 2, eu escolho as informações que eu quero colocar. Na competência 3, eu tenho que organizar. Eu não posso simplesmente jogar frases. Ai, porque as frases todas são do mesmo tema, eu acho que fica legal. Não. Tem que estar organizada. Essa frase aqui, ela tem que ser colocada exatamente naquele. Por isso que é tão importante o rascunho, né, pessoal? Às vezes você vai produzindo, você tem a tempestade de ideias, né? Vai produzindo, escreve até mais de 30 linhas. E aí, no momento você vai revisar. Esse parágrafo aqui não tá legal, não. Ele fica melhor mais para o início do texto ou mais para o final do texto. Posso trocar? Pode. E isso é organizar, é ter o projeto de texto.
Pronto, eu tenho um texto aqui. Vocês estão vendo as letras? Né? Parece a letra do DJ, né, DJ? Claro que eu não vou incentivá-los a usar letras feias, né? Que nem essas. Mas é só para provar para vocês que o que importa é conseguir ler. Mas, claro, não testa o teu corretor. Quando você pega uma redação, principalmente de mais de 20 linhas, né? Que tem uma letra ruim, gente, você já lê com ódio daquela criatura. Então, qualquer erro tem um peso muito grande. Quando você pega uma redação com uma letra linda, beautiful, você tem que olhar para a redação e dizer assim, meu Deus, é a minha mãe todinha, linda, certo? Porque ele vai olhar e vai assim, meu Deus, que linda essa redação, que legal, que gostosa de ler essa redação. Aí os erros começam a aparecer, esse aqui é só, dá para desconsiderar, esse aqui também dá para desconsiderar. Então, eu vou ler aqui para vocês mais ou menos um emaranhado de ideias que vocês não podem fazer. Foi do ano de 2018, se eu não me engano, esse tema aqui. A manipulação do comportamento do uso da internet, que as pessoas usam bastante para fazer diversas coisas, como para se comunicar. Isso favorece o algoritmo para manipulações de aplicativos. Vocês entenderam alguma coisa desse primeiro parágrafo? Deu para entender, Rafael? Deu para entender, DJ? Ou mais outra pessoa? Não, né? Não dá para entender nada. Por quê? Porque a pessoa não diz nada. Ele só jogou as palavras. As pessoas que utilizam a internet são cerca de 64,7% entre 10 anos ou mais. E aí é uma informação que estava lá no texto motivador, né? As pessoas são manipuladas a usar a internet excessivamente. Em algumas vezes a manipulação do uso da internet pode ser um problema, pode pela filtragem de informações das redes sociais. Aqui deu para entender melhor, mas isso, tu usou o gerador de lero-lero. A pessoa só jogou as informações. Nada a ver lé com cré. Aí esses tipos de comportamentos do uso de dados da internet podem ser melhor para o público que usam os dados da internet ou que em algum momento as pessoas não sejam alvo de manipulações, são os quais são expostos, e também não focar que são manipulados pela publicidade, pela facilidade, eu acho, de acesso à internet. Ou seja, eu tenho aí 19 linhas que me dizem nada. Nada. Eu não posso nem considerar, Carlos Eduardo, fatos. Certo? Porque qual é o fato? Eu inferi que ele está dizendo que as pessoas são manipuladas, mas ele diz, não diz nada. Então, você vê em um texto muito desorganizado. Vocês estão vendo como vocês estão muito melhor do que isso aí? Olha assim, meu Deus, isso aí eu não vou fazer. Então, vocês não estão tão ruins assim. Dá para fazer uma produção textual bacana. Eu disse, não, mas é para não entender mesmo. Não entender porque não diz nada. Aí eu chamo a atenção, certo? O fato de uma redação apresentar uma informação seguida de outra, mesmo fazendo uso de um conectivo, por exemplo, não indica necessariamente que se trata de um desenvolvimento. É preciso que o desenvolvimento seja um desdobramento daquela informação. Fato ou opinião apresentada pelo participante. Tem umas coisinhas que o Wellington falava em sala, era mais ou menos assim, se não sei o quê, se o jacaré na lagoa, não sei o quê, porque roubou minha bicicleta. Você lembra, Wellington? Você falava, não sei se ainda fala. Sim, assim, se o cara não come bolo, não faz gol, para que ele vem de bicicleta, sabendo que ele só tem uma janela? Isso, pronto. Né? Tá tudo conectado. Se não sei o quê, sabendo que não sei o quê. Mas não diz nada. Né? Não diz nada, só joga informação. Usa os conectivos direitinho. Pode usar a pontuação se for escrita. Mas diz o quê? Nada. É esse tipo de produção textual que já era na competência 3. Porque você não organizou nada, você não disse nada. É uma viagem, E aí a gente vai para a competência 4, né? Na competência 2 eu escolhi as informações, na competência 3 eu organizei, na competência 4 eu vou relacionar. Aí eu tenho coesão intraparágrafo e coesão interparágrafo. O intra cada frase do seu parágrafo tem que estar relacionada, certo? E o interparágrafo são aqueles conectivos, geralmente a gente usa conjunções, né?
que estão no início do parágrafo. Só lembrando, pessoal, que não precisa ser a primeira palavra. É o Gleidson. Tu poderia explicar de novo essa coesão interparágrafo e a interparágrafo, por favor? Posso, sim. A intraparágrafo é a relação entre as frases do parágrafo. E a interparágrafos é a relação entre os parágrafos. As frases, um parágrafo relacionado com outro. Ela é maior. É um bloco maior, já que eu considero o parágrafo inteiro. E geralmente são feitos com conjunções ou pronomes demonstrativos. Aí eu chamo a atenção de vocês que não precisa ser a primeira palavra. Eu não preciso começar a frase com conjunção e pronome. E eu não preciso começar o parágrafo com conjunção e pronome. Né? Não precisa ser a primeira palavra. Mas eu tenho que usar na primeira frase, quando eu considero o interparágrafo. Eu tenho que ter um conectivo no segundo parágrafo, por exemplo, que relacione com a ideia do primeiro parágrafo. Eu tenho que ter um conectivo na primeira frase do terceiro parágrafo que se relacione com o segundo parágrafo. Do mesmo jeito, entre frases dentro do parágrafo. A minha segunda frase tem que estar relacionada com a primeira. Eu não estou falando de unidade textual, né? As coisas não estão juntas, não é um propósito só defender a minha opinião. Então, eu preciso relacionar todas essas ideias. É um movimento de vai e volta. A primeira frase diz uma ideia, né? Aí, a segunda frase, eu vou dizer outra ideia. Mas essa outra ideia tem que estar relacionada com a primeira. E eu tenho que manter essa relação através de conjunções ou de pronomes. Tá claro? Quando eu mostrar o exemplo, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Mais ou menos, Jonas. O Jonas está perguntando se seria um tópico frasal. Mas vamos considerar aqui esse modelo aqui, tá, Jonas? Eu tenho aqui texto, a primeira frase, né? Aí eu tenho a segunda frase, esse. Ou seja, esse termo, essa situação, pode ser no feminino também, seja esse qual? O que eu falei na frase anterior. Certo? Aí na terceira frase eu tenho um entretanto, que é uma conjunção adversativa, né? Então, eu vou usar uma outra frase, uma outra ideia, que tem ideia de oposição em relação ao segundo. Estão vendo um movimento de vai e volta, né? Aí no segundo parágrafo, então esse entretanto, seriam conectivos intraparágrafos, dentro do parágrafo. No segundo parágrafo, eu tenho diante desse cenário. Né? Vocês estão vendo? Que cenário? O cenário que eu apresentei no primeiro parágrafo. Então, eu estou relacionando a minha ideia do segundo parágrafo com a ideia do primeiro. Aí eu tenho embora, na outra frase. Outro conectivo de oposição. E o isso, também outro conectivo relacionando a frase anterior. Então, ideia nova relacionada com a ideia anterior. Por outro lado, né? Vocês estão vendo no outro parágrafo? Que outro lado? O outro lado, eu apresentei um lado no segundo parágrafo e vou apresentar o outro lado no terceiro parágrafo. Vocês podem manter também essa unidade textual através das palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Eu tenho aí, ó, internet, internauta, rede social. Essas palavras estão todas relacionadas. Então, de certa forma, é isso que mantém a unidade textual. Essas são as ideias que eu vou trazendo dentro da mesma temática. Tá tranquilo até aí? É uma ideia de macrocoesão, quando eu considero que é uma coesão interparágrafa, né, entre os parágrafos. Aí eu trouxe aqui o texto, né? O texto todo. Convém ressaltar, a princípio, que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Vixe, Sara, país com letra maiúscula? Sim, país com letra maiúscula, porque estou falando do Brasil, especificamente. Uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Então, eu trouxe aqui a ideia de que os governantes não investem porque não é exigido deles, já que a maioria dos brasileiros não precisa, né, considerando o número, então não exige.
Isso o quê? O fato de que não é exigida uma educação inclusiva. Estão vendo que vai retomando, né? Aí na frase seguinte, tal fato, qual fato? Fato anterior. No próximo parágrafo, em consequência disso. Qual é a consequência? Eu usei uma causa, né? No parágrafo anterior, então agora eu vou usar uma consequência. Um exemplo disso, essa conjuntura. Esses elementos estão relacionando as ideias dentro do parágrafo e entre os parágrafos. Agora nós vamos para a competência 5, né? Eu acho que é a mais temida, é que vocês mais dizem, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, mas, como eu disse para vocês, é a mais fácil de vocês fecharem. É a mais fácil de treinar, porque eu só preciso desses elementos. Eu preciso apresentar essa proposta de intervenção, né, que seria para amenizar ou para resolver a situação por completo ou parcialmente. Eu preciso de uma ação. E quem faz essa ação é o agente. Só que eu preciso dizer como que ele vai fazer, né? O modo meio que ele vai usar. O efeito disso. Ele vai fazer tal coisa de certa forma para que tal coisa aconteça. Parece óbvio esse efeito, mas ele precisa ser dito. Aí vamos lá, Sara, eu vou encher o meu texto de proposta de intervenção. Cada parágrafo eu vou colocar uma proposta de intervenção. Massa? Eu não faria isso, né? Por quê? Vocês podem encher o texto de vocês de proposta de intervenção, mas só vai ser avaliada uma. Só uma. É a mais completa. Digamos que você coloca 5 propostas de intervenção e só uma chega, por exemplo, ao nível 3. Então, você perdeu linhas para detalhar que você poderia aumentar a sua pontuação. O Juan está colocando que sempre colocava 2. Nada impede, gente, de colocar 2. Eu só acho que é perca de tempo. Né? Só é avaliado uma. Então, é melhor que eu saiba fazer uma completa do que eu fazer 2 que acabe não sendo completa. Tá? E aí, antes, quando você tem a questão dos direitos humanos, né? Quando você feria os direitos humanos, você zerava a redação por inteiro. Agora não, você zera só a competência 5. Eu tenho que ter a ação, que é o que eu vou fazer, o agente, que é quem vai fazer, e aí pode ser até mais de um agente. O modo é o como vai fazer e o efeito. E quanto mais detalhes vocês colocarem, melhor. Tanto detalhe na ação, quanto detalhe no agente, quanto detalhe no modo, quanto detalhe no efeito. Tá? Por isso que é mais interessante que vocês façam só uma, para vocês descreverem bastante. Sara, Oi. interrompendo novamente. Pode falar. Assim, tu acabou de falar que é sempre bom na proposta de intervenção só apresentar uma intervenção. Se, no caso, a minha intervenção tiver uma outra ligação com uma outra intervenção, eu posso utilizar as duas, como, eu meio que escrevi lá, a realização de uma campanha para conscientizar, então, tudo bem. Aí, faz-se necessária a utilização dos meios de rede social para o divulgamento dessa campanha. Eu poderia utilizar essas duas? Pode, porque, de certa forma, acaba sendo um detalhamento do modo, né, como vai ser feito. Viu? Pode ser sim. Gente, eu esqueci de falar uma coisa lá na competência 2. A gente falou de repertório, né? De trazer referências. Seria muito interessante que vocês treinassem, fazer assim. Usou o repertório, lá no segundo parágrafo, geralmente, né? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Eu repeti a ideia, ou retomar a ideia na conclusão. Por exemplo, digamos que aquela lá do ensaio da cegueira tivesse sido bem explicado, e aí, no final, eu colocasse assim, para que, depois que eu apresentar a proposta, né, colocar assim, para que as pessoas não fiquem cegas, como as pessoas do ensaio da cegueira, mais ou menos assim, fazer referência ao que você falou. Sara, está dizendo que eu posso apresentar repertório na conclusão? Aí eu faço uma ressalva. Você apresenta repertório na conclusão se você já tiver apresentado antes. Aí você retoma. Não deixa para apresentar o repertório só na conclusão. Porque quando eu apresento o repertório, eu preciso justificar, né? Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu vou citar a frase de fulano? Qual é a relação dessa frase com o tema? Aí eu acabo perdendo linhas dentro da conclusão.
Eu lembro a vocês que o texto de vocês é uma unidade textual. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma introdução de 2, 3 linhas e fazer um desenvolvimento de 15, né? Vai ficar muito feio, né? O interessante é que eles tenham mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Diferença de 2 linhas, mais ou menos de um para o outro, para mais ou para menos. E aí, quando eu vou explicar muita coisa na conclusão, acaba parecendo assim uma pirâmide, a introdução pequena, o desenvolvimento maior e a conclusão muito grande, tá certo? O David está perguntando se precisa seguir a ordem, né? A ação, a gente... Não precisa, viu? Pode ser qualquer ordem, contanto que os elementos estejam. Aí eu trago aqui para vocês os possíveis agentes, né? O caso do Eduardo colocou que gosta de utilizar um agente em âmbito nacional e municipal. Ótimo. Muito, muito bom. Os agentes possíveis. Escola. Escola sempre pode aparecer como agente. A família, o governo, o próprio indivíduo, o cidadão, a iniciativa privada, a mídia, ONGs, ministérios. E aí só lembrem, a ação tem que ter relação com a gente. Eu não posso colocar, por exemplo, que a escola cria uma lei. A escola não cria lei, tá? Que a escola determine que a família tal faça isso. A escola não pode determinar que a família faça alguma coisa. A escola só manda dentro do seu espaço, não manda em casa. Aí eu tenho essas ações. Combater, conceder incentivos, conscientizar, consultar os cidadãos, criar, decretar, denunciar, divulgar, educar, ensinar, estimular, financiar, fiscalizar, implantar, julgar, orientar, promover, punir, legislar. Aí vocês vão usar essas ações de acordo com o agente que vocês escolheriam, né? Aí eu tenho os meios de realização. Abordagem do problema em novela. Você pode propor isso? Pode. Porque quando, por exemplo, uma mídia ou uma determinada empresa aborda um problema numa novela, acaba que se discute muito em sociedade. Isso é uma forma de conscientização. Abordagem do problema em livros, apoio a projetos sociais, audiências de conciliação, aumento de punição, campanhas, consultas públicas online, debates, decretos e vetos do Poder Executivo, delegacias especializadas, depoimentos, propaganda, diálogo intrafamiliar, disciplinas e conteúdos, educação básica, secretarias especializadas, projetos pedagógicos, palestras, ouvidorias, leis, distribuição de cartilhas, incentivo ao desenvolvimento pessoal, gincanas e festivais. O que eu peço a vocês? Quando vocês forem trabalhar, principalmente essa campanha, né? Campanha de conscientização, beleza. Mas como é que vai ser essa campanha de conscientização? Vai ser através de propaganda? Na TV? Vai ser através de panfletagem na rua? E vai ser entregue para todo mundo? Vai ser um grupo específico? Pensar nesses detalhezinhos faz muita diferença na sua proposta. Lembrando que você tem que saber quais são os poderes, né? Que criam leis, os que executam e os que julgam. Tá? Então, é muito interessante para você não colocar assim, o juiz deve criar uma lei. O juiz não cria lei. Tá? Então, ter conhecimento dessas situações é interessante. Sara, eu não vou trazer nada novo. Eu posso colocar na minha proposta de intervenção tal coisa, que a campanha de vacinação, por exemplo, seja fortalecida? Pode, isso é uma proposta de intervenção. Você pode incentivar alguma coisa que já acontece para fortalecer. Isso. O Gustavo pergunta aqui. E quanto à quantidade de linhas? Muitas vezes eu fico paranoico com as linhas durante as produções textuais. Na redação é tranquilo ficar atento às linhas? Não que isso seja o principal. Na verdade, as linhas são reflexos do seu projeto de texto. Certo? Quando eu construo textos de parágrafos com diferenças muito grandes de linhas, significa que você não teve um bom projeto de texto. Tá? É mais ou menos assim.
eu acho que já passaram por isso. Vou fazer uma redação, vou fazer a introdução. Pá, fiz a introdução. Vixe, agora, o que é que eu coloco no segundo parágrafo? Ah, eu não consigo escrever nada no segundo parágrafo, que eu vou colocar. Teoricamente, quando você vai produzir, você tem que pensar, né? Eu vou escrever isso, depois eu vou falar isso, depois eu vou falar isso. Então, eu já criei uma sequência no meu projeto. Quando eu não faço esse projeto de texto, eu passo por isso, de querer fazer parágrafo por parágrafo. Aí acabo o texto muito diferente, até aí, às vezes, com diferença de linha. Detalhar o ministério em específico, por exemplo, o Ministério da Justiça, sim. Porque você não pode colocar assim, o ministério tal vai fazer isso. Tá? Mas por que ele vai fazer? Porque ele é o ministério responsável por isso. Então é bom detalhar. Juan, você não é normal, tá? Quando eu estou criando a redação, a minha cabeça coloca tudo na quantidade certa. Você não é normal. Nem o DJ. Porque a gente sabe mais ou menos. Eu vou falar isso e vou explicar isso. Mas às vezes foge um pouquinho do projeto, né? É meu sonho também, viu, Carlos Eduardo? Saber quantas linhas eu vou usar em cada parágrafo. O que acontece, às vezes, gente, é que você domina tanto aquele texto, aquele argumento, aí acaba explicando demais, aí quando vai fazer o outro, vixe, não vou falar pouquinho, aí fica assim, uma introdução de 5 linhas, aí o primeiro parágrafo de desenvolvimento de 8 linhas, e o outro de 3. Aí é muito discrepante. É o ideal que tem uma média parecida. Aí eu trouxe mais ou menos um modelo. Gente, isso não é um modelo engessado. Tá? É só para vocês se nortearem. O X, que é o agente, deve fazer a ação Y por meio de... Aí eu tenho o modo meio, né? A fim de... Para que tal coisa aconteça, uma vez que eu tenho detalhamento. Não é algo engessado, vocês podem começar fazendo esse esquema e depois modificar, como eu falei. Aqui não precisa ser nessa ordem. Pode ser assim por meio de campanhas, o Ministério da Justiça pode fazer tal coisa, pode trocar essa ordem. Eu tenho mais ou menos aqui uma proposta de intervenção, né? É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Então, eu estou dizendo que as medidas têm que ser tomadas. Eu não disse quais são. Posto isso, né, colocado isso, que precisa ser tomado, porque eu já justifiquei na minha argumentação inteira que é necessário, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Ou seja, quem é que vai fazer? É o Ministério da Cultura, através de quê? Ele colocou o modo meio antes, né? Por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional e profissionais da área. O que ele vai fazer? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Para quê? Para fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Vocês estão vendo? Está bem detalhadinho, né? Tal plano deverá focar, e vou trazer mais detalhes, principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. É possível, né? Também a gente tem que trabalhar dentro das possibilidades. Não pode dizer que vai ser distribuído ingressos à torta e à direita. Ele só disse que é destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda. Aí ele traz aí, né? Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo dos seus ingressos. Uma ação relacionada com outra, mais ou menos como o Rafael colocou. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Muito provavelmente, esse Cine Hollywood foi citado antes no desenvolvimento. Aí ele retoma. Quando você faz isso, gente, é muito difícil você fazendo isso não fechar a competência 2. Certo? Só se você tiver errado muito. Mas eu falei lá do Cine Hollywood, citei a situação no desenvolvimento, ou mesmo na introdução, e aí na conclusão eu falei de novo do Cine Hollywood, a mesma. Ou então eu trouxe outra, certo? Aí eu fico muito próximo entre 160 e para fechar, né? A competência 2. Aí vamos lá. Se você for ferir os direitos humanos, você não zera mais a redação inteira, mas você zera a competência 5. O que é ferir os direitos humanos? É só mandar matar? Não, não é.
É tudo que fira a dignidade humana, fira a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Tudo que ferir isso aqui, isso é ferir os direitos humanos, e aí você zeraria. Então, quando você coloca lá, por exemplo, na proposta da educação dos surdos, que eles não vão para a escola, isso é ferir os direitos humanos, e aí você zeraria a competência 5. Sara, Oi, eu novamente. pode dizer. Assim, tu acabou de falar sobre os direitos humanos. Caso eu esteja na redação e o meu tema esteja falando sobre democracia, se em algum momento relacionar a democracia atual do Brasil como um forte incentivo, como se o governo estivesse incentivando os brasileiros a não lutar mais pela democracia, isso seria inferir os direitos humanos? Você está dizendo que o governo está incentivando? Aham. Não, não é. É o que eu ia falar depois. Uma coisa é você dizer assim, que isso acontece aqui no Brasil ou em outro lugar, isso não é ferir. Mas quando você propõe que isso aconteça, aí isso é ferir. Aí é que eu ia falar, né, Rafael? A proposta de intervenção, ela só vai ferir os direitos humanos se for uma coisa construída pelo participante. Agora, se eu constatei que tal coisa acontece, e eu vou dizer que outra pessoa faz isso, outra instituição, alguma coisa, ou outro país, isso não é ferir os direitos humanos. O que eu não posso é propor que a coisa aconteça. Aí, às vezes, as pessoas pensam que colocaram proposta de intervenção e não colocaram. Existe uma estrutura. Se eu coloco assim, o Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isso acontece. Eu não estou dizendo que isso vai resolver. Tá? Isso não é proposta de intervenção. Agora, quando eu digo a mesma coisa, mudando só a estrutura, o Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação do uso de dados. Aí sim, eu estou propondo que isso aconteça, né? Que ele deve fazer isso. É necessário que o Poder Legislativo proponha uma nova regulamentação do uso de dados. Essa estrutura é uma estrutura de proposta de intervenção. Mas quando eu só digo, a escola faz palestras semanais, tal. Tá, beleza, tá dizendo que faz. E aí? Se já faz e não resolve, então não é proposta de intervenção. E aí eu trago para vocês uma frasezinha, né? Não duvide, você sempre pode ir muito mais além do que imagina. Então é difícil, não é fácil, redação é chata, mas é o que vocês precisam para ter acesso ao ensino superior. E eu agradeço muito o convite e fiquem abertos aí para perguntas.